professora Sueli, que a palavra que ela ministre seja boa e com toda a sua honra. Que ela seja feliz enquanto ministra essa palavra, porque tudo o que o Senhor fez é perfeito. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Depois de uma oração dessa, né? Vamos lá. Bom, hoje o nosso culto do estudante, culto da rede de crianças. Eu estava pensando em casa que você estava, na nossa época de infância, quando a gente estava na escola, ou até mesmo as crianças aqui, que a gente vai empolgado para a escola, esperando a professora, aí quando de repente aparece a professora substituta. Muito prazer. Professora substituta. A professora da sala, a gente sabe que está descansando, né, Pri? Está se preparando lá para voltar com tudo em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu também. Não é fácil estar no lugar do irmão, né? Não é fácil. Às vezes a gente pensa e fica conjecturando e tentando dar palpite em algumas coisas, mas quando a gente se coloca no lugar dele, a gente vê o quão sério e o quão difícil é estar nesse lugar. Tá? Então, toda a minha admiração a você, Priscila, que gosta de estar aqui, que é uma pessoa que se entrega a esse ministério, e eu estou aqui para te ajudar, tá bom? E de mim mesma, meus irmãos, eu não tenho nada. Dessa carne aqui, nada mesmo. Eu venho me preparando para esse momento, estou nervosa, as meninas têm feito intercessão por mim, eu creio, e a gente está aqui hoje para fazer o que Deus manda. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? E o tema dessa noite, desse culto, é tema do estudante. Eu não sei se está aqui, não está, mas está aqui só a minha carinha. Isso aqui é filtro, né? Vocês sabem, mulherada. Escrito professora Sueli. Por quê? Eu sou professora de formação. Eu realmente eu dou aula no meu tempo livre, quando eu não estou aqui na igreja. Outro dia uma criança falou assim para mim: tia, o que você faz? Você trabalha do quê? Criança aqui do Coutinho. Eu falei: eu sou professora. Aí ele falou assim para mim: não, eu estou falando fora do Coutinho. Eu falei: eu sou professora. Ele: não, você não está entendendo, você é professora aqui na igreja, mas e lá, na rua? Eu falei: eu sou professora. Aí expliquei para ele que eu dou aula na escola. Ele: nossa, eu não sabia. Eu falei: pois é. Sou professora de formação, pedagoga. E professor nunca para de estudar. Quem é professor aqui sabe. A gente nunca para, né? E não é só professor que não tem que parar de estudar. Todas as profissões precisam de aperfeiçoamento. Você concorda comigo? Amém? E esse culto do estudante quer dizer que quem estuda algo, alguma coisa, se prepara para alguma coisa. E nós, professores, estudamos em tempo integral. A gente estuda o tempo todo. Quando eu vou dar aula, eu estudo antes, né? Quando eu venho aqui quando a gente prepara o cultinho aqui em cima, a gente estuda antes. Quando a gente vai, sei lá, prestar um concurso, a gente estuda antes. E vocês, crianças, quando estão em semana de prova, vocês estudam, tá? Só que hoje a gente não veio falar aqui sobre professor, né? A gente não está falando sobre essa profissão. A gente veio falar do estudante. Primeiro é o mês de julho, mês de férias, né? Mês de recesso. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui já voltou para a escola. Quem já voltou para a escola? Levanta a mão. Voltamos, né? Eu voltei segunda-feira. Quem voltou segunda-feira? Quem aqui ainda não voltou? O pessoal da escola particular. Você já voltou, Matias? Voltou ontem. Matias viu o pessoal levantando a mão, ele levanta. Levantar também. Só que, voltando a esse assunto do professor, nós crentes, nós
precisamos saber que o maior mestre, o maior professor de todos os tempos, quem foi, gente? Jesus. E o método de Jesus para ensinar, ele usava o método de contar histórias. Jesus contava as parábolas e dessa forma ele ensinava os seus discípulos e aqueles que se propunham a ouvir o que ele tinha a dizer. Tá bom? Mas antes da gente entrar na palavra de fato, antes da gente ver aqui o que Deus preparou, o que Deus falou ao meu coração e que a gente vai refletir hoje, eu queria fazer uma brincadeira com vocês, porque culto infantil é isso. A gente tinha até escrito aí, a gente tem louvor, a gente tem adoração, né, que durante o louvor a gente tem brincadeira e depois a gente tem a palavra. E depois a gente tem pipoca, tá? Essa brincadeira eu vou fazer com as crianças e eu vou fazer também com os adultos. Vocês estão preparados? Então, tem que falar, tô. É um quiz. Quem gosta de quiz? Ok. Mas não é um quiz bíblico. É um quiz de conhecimentos gerais. De tudo. Tá bom? Porque hoje aqui a gente está no culto do estudante. Amém? Eu vou chamar aqui, eu vou perguntar quem quer vir. Se ninguém levantar a mão, eu vou chamar, vou obrigar a sentar aqui na carteira. Tá? A Tamires vai me ajudar, ninguém vai pedir para beber água, nem fazer xixi, nem nada. Tá bom? As 5 primeiras questões são para as crianças. Então, vou chamar primeiro 3 crianças aqui. Pode vir o terceiro de lá para cá da primeira fileira. O Vi, quer vir, Vi? Quer vir? Logo você? Vem, Ângela, você sentar numa carteira aqui. Vem aqui o Pietro e vem a Aimee. Primeiro os 3, tá bom? Quem acertar vai ganhar um prêmio, um brinde. Um negocinho para adoçar a vida e a boca, tá bom? Lá, você solta para mim aí a primeira pergunta. Olha, a gente está no meio dos Jogos Olímpicos, né? Mas, ó, eu dei as opções aqui. Os Jogos Olímpicos são originários de qual país? Letra A, França. B, Inglaterra. C, Grécia. Ou D, Japão. Quem quer responder, levanta a mão. Não tem ninguém para chutar? Não, os jogos eles são originários de um país, de um desses países aqui. Ninguém sabe aqui? Da França? Da França? Não. Eu coloquei para confundir, mas está acontecendo lá em Paris, né? Mas não é. Quer arriscar, Ângela? Da Inglaterra? Quer arriscar, Aimee? É da Grécia? Sim! Prêmio lá para a Aimee. Agora pode trocar. Vem aqui, Vitor, Matias e Isabela. Próxima pergunta. Vamos rapidinho para dar tempo. Ah, esse é legal. Quem já assistiu aqui Procurando Nemo? Não? Pode falar. Que tipo de peixe é o Nemo? Letra A, é um peixe-espada. Letra B, é um peixe-palhaço. Letra C, é um tubarão. Letra D, é uma sardinha. Segunda. Qual? B. Peixe? Palhaço. Muito bem, parabéns para você. Pode dar o prêmio para a Isabela. Fica aqui, tá? A Isa sai. Pode vir a Melissa. Quem não veio? E o Benjamin. Dá o lugar para o B, o Vitor. Santiago. Dá o lugar para o Santiago. Vamos, gente. Próximo. Ah, isso é fácil. Qual o 7º mês do ano? Abril, novembro, julho ou junho? Julho? A D. Junho? Não. Qual que é, Santiago? O 7º mês. Vou dar uma dica. Que mês a gente está? Hoje é dia 30 de? Dia 30 de julho. Isso, dá o prêmio para ele. Muito bem.
Vem a Patrícia, o Dani. Quer vir, Dani? Quer vir, Pati? Quem quer vir de novo aqui? Vem, Matias. Pietro e Isabela. Essa é a quinta, ou Lavínia? Quarta? Quero ver essa aqui, hein? Como se chama a forma geométrica que tem 5 lados? Pentágono. Ok, dá o prêmio para ela. Vem, Vi. Próxima. Ah, isso é legal, hein? Isso aqui é legal. Eu não sabia dessa. Você sabe? Quantos ossos tem o tubarão? Quantos? 0. 0. Ele não tem osso nenhum. É isso aí. Pode dar o prêmio para ele. Pode dar o prêmio para o Matias. Pode dar um prêmio para o Vitor. E pode dar para as crianças que estão aí, que vocês não vão ficar sem, não. Pode sair. Agora, 3 adultos. Quem quer vir? Felipe. Quem mais? Quem? Vem, gente. Não, adulto. Vamos lá, próximo. Meu Deus. Não é perguntinha assim não, tá? Ó. Qual o maior órgão interno do corpo humano? Será? Tá faltando intestino ali. Não é, irmão. Pode dar um Google aí, quem quiser. Quem é? Falaram para mim assim, é a pele, mas eu estou falando do interno. Ah, não sei, eu acho que é o fígado. Tá bom? Ótimo, fígado. Pode dar o prêmio aqui pro irmão, Tamires, por favor. Mais 3. Vem mais 3. O irmão aqui, ó. Vamos mais 2. Vamos, gente. Pode vir, então, a Priscila e o Theo. Pode vir, depois você vem, irmã. O professor não sabe tudo não, viu, Sil? A gente tem que estudar. Olha lá, ó. Qual é o maior oceano do mundo? Levanta a mão, tá? Qual o maior oceano do mundo? É. Certa resposta. Dá para ela. Pode vir, irmã. Pode vir a irmã Ana. Quem mais, gente? Vem aqui, Vitória. Ai, Ana. Vamos lá. Próximo. Qual é o menor país do mundo? Quem sabe? Itália. Não. Vaticano, muito bem. Isso aí. Quem quer vir? De adulto? Pode vir a Gisele. Pode vir o Alisson. Cadê o pastor? Está aí? O pastor está no fundo. Agora ferrou mesmo de vez. Eu estava tão tranquilo que o senhor não estava. Agora ficou feio o negócio para mim. Ninguém quer vir? Cadê o Aguinaldo? Vem, Aguinaldo. Vem responder, me ajuda aí no tempo. A pergunta. Essa aqui é difícil. Quantas casas decimais tem o número π? A, nenhuma. B, 3. C, 8. E D, infinitas. Infinitas, muito bem. Quem falou primeiro, a Gi? Ótimo. Pode ficar aí, Alisson e Aguinaldo. Pode vir a Cristiane. Quem quer vir, gente? Vou mandar vir. Vem, Maria Júlia. Por favor. Próxima. E essa é a última pergunta. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? 8 minutos, 12 segundos, 10 minutos ou 8 segundos? Pode falar. Não. Não. Certa resposta. Tá bem, né, gente? Deus é bom.
Palmas para vocês. Obrigada. Isso foi para a gente esquentar um pouquinho, tá? Mas eu queria dizer que a Silvânia falou assim, a Priscila vai vir, ela vai acertar que ela é professora. O professor não sabe tudo. Não, tá, gente? A gente estuda. A gente estuda. Agora eu fiquei mais nervosa, que o pastor chegou, sentou lá no fundo. Vamos lá. Curva sua cabeça um pouquinho, a gente vai fazer uma oração por mim. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por esse momento. Senhor, se há uma coisa que eu tenho no meu coração agora, Senhor, é de ser teu vaso e de ser instrumento nas tuas mãos. Retira de mim, Senhor, todo o meu eu, tudo que é de mim, Senhor, retira. Usa-me, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor falou ao meu coração e para que nós possamos refletir segundo a tua palavra, Senhor. Que nós saímos daqui, Senhor, cheios da tua presença, entendendo o que de fato vale a pena e o que de fato é mais importante. É estar na tua presença, reconhecer que só o Senhor é Deus e saber que todas as coisas estão nas tuas mãos. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje a gente vai falar sobre, dentro desse tema, estudante, a gente vai falar sobre uma pessoa, sobre um jovem muito inteligente. Tem muitas pessoas inteligentes aqui na Bíblia, muitas pessoas que a gente pode nos inspirar. Mas o Senhor me levou para essa noite, para nós falarmos sobre alguns jovens, mas especificamente um que foi muito inteligente. Ele, inclusive, foi escolhido pela sua inteligência, por tudo aquilo que ele era. Não somente na sua aparência, mas na sua estatura, mas pela sua inteligência, pela sua capacidade de aprender também. Porque ele viveria cativo em um outro país, em um outro lugar, longe da sua família. E hoje, a minha linguagem com vocês vai ser um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados aqui quando tem culto para crianças. Eu gostaria também que essa palavra atingisse o coração dos adultos, que vocês entendessem um pouco sobre aquilo que a gente vai falar aqui. Então, crianças, fiquem atentas, tá? E se tiver uma linguagem muito difícil, vocês podem levantar a mão e perguntar, o que significa isso? Que eu vou falar, tá bom? Mas eu queria falar para toda a igreja, não somente para as crianças essa noite, tá bom? Então, você pode abrir a sua Bíblia. Aleluia! A gente aprendeu isso lá em Jaguariaíba. Tinha um pastor que falou, quando ele falava assim, abre a sua Bíblia, a igreja inteira fazia, aleluia! Ficava feliz. Livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 1. E você já descobriu que a gente vai falar sobre quem? Sobre? Quem? Daniel, muito bem. Vamos lá. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, prestem atenção, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, bonitos, sábios, instruídos, inteligentes, versados no conhecimento, espertos, inteligentes, e que fossem competentes para servirem no palácio real, que fossem competentes, que conseguissem aprender para servir. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. E eu gostaria que você parasse aqui
e prestasse atenção em mim. Foi ordenado que trouxessem, o rei Nabucodonosor queria que fossem garotos que viessem cativos, garotos inteligentes e bonitos. E não somente isso, capazes de aprender, porque eles serviriam ao rei. E assim foi feito. E quem veio? Daniel e mais alguns jovens, né? Que a gente conhece lá pela história da fornalha, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Vieram eles. Só que esses foram os nomes que eles receberam lá na Babilônia, tá? E aí, Daniel foi para a Babilônia. E ele, cativo, inteligente, o que ele fez primeiro? Quando o rei ordenou que ele comesse das coisas do rei, daquele lugar, ele pegou, esperto como ele era, ele falou assim, não, eu não quero. Eu quero, né, Deus colocou no coração dele que ele falasse assim, que ele não ia se alimentar daquelas coisas, que ele iria continuar se alimentando do jeito que ele fazia lá na terra dele. E que ele fizesse esse teste com jovens. E aí foi aceito. Olha como o Daniel já foi esperto de primeira. Falou, quer saber? Eu já vou, né, fazer essa proposta para eles. E foi aceito. Ele falou assim, se a gente não ficar forte, aí a gente muda a história. Mas ele já sabia que ele ia continuar forte do mesmo jeito. Amém? Até aqui? E assim foi. Daniel se propôs a isso. Só que Daniel, ele era tão instruído por Deus, ele era tão inteligente, e Deus deu a ele algo a mais do que havia dado àqueles outros jovens. Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Né? Quem lembra disso? Deus deu a Daniel a capacidade também de interpretar sonhos, além da sua inteligência. Daniel, ele era tão inteligente, ele entendia de muita coisa. A matemática para ele era muito simples, coisa que não é para mim. Não sei se para você. Né? Matemática não é muito assim a minha área. E ele tinha esse pensamento lógico também. Só, o que eu quero que você saiba com a história de Daniel? A gente sabe que o foco principal do livro de Daniel, da história dele, o que a gente mais conhece, e como professora, o que a gente mais ensina nos cultinhos, é a passagem da fornalha para as crianças, né, que são os amigos dele, e a passagem de quando Daniel é jogado lá na cova dos leões. Quem é que lembra dessa passagem, crianças? E por que Daniel foi jogado lá na cova dos leões? Porque ele se destacou pela sua inteligência. O rei nem é mais esse rei que mandou trazer ele, é outro. É o rei Dário, o rei Dario. Ele tinha grande admiração por Daniel e Daniel se destacou. Quantas vezes é assim com a gente, né? A gente se destaca, né, na escola, quando a gente sabe de uma coisa. Por exemplo, uns são bons mais em matemática, outros são bons mais em português, mais em geografia. E aí você se destaca e sempre tem alguém que fica meio assim com você, não é? Ai, a Isabela sabe muito de geografia, ela tirou 10, eu tirei 5. Né? E para vocês adultos, muitas vezes, isso acontece no nosso trabalho. A gente se destaca, por quê? Porque nós somos pessoas que buscam, né, ser capazes. E a gente estuda, e a gente acaba se capacitando, fazendo cursos, né? A gente se dispõe a fazer coisas que a gente não fez. Enfim, a gente caminha, mas sempre na direção do Senhor. E a gente se destaca. E aí surgem essas pessoas que surgiram na vida de Daniel, que eu posso dizer aqui que foram pessoas invejosas, né? Pessoas que queriam estar no lugar de Daniel, queriam a posição dele, né? Por toda aquela admiração que o rei tinha por ele. Foi o que aconteceu aqui. Sabe o que essas pessoas más, esses homens más fizeram? Eles chegaram lá no rei e falaram assim, ô rei, a gente vai fazer aqui vamos fazer uma lei
uma lei aqui na cidade, uma lei aqui na Babilônia, a gente vai fazer assim, ó. Durante 30 dias, tem um mês, né, gente? Tem mês que tem 31, tem mês que tem 30. Durante 30 dias, todo mundo daqui só vai ter que adorar a estátua do rei. Vai ter que adorar a sua pessoa. Não vai poder adorar mais nada. Quem adorar outra coisa, outro Deus, vai ser punido por lei. Qual era essa punição? Ser jogado na cova dos leões. E por que eles fizeram isso? Eles sabiam da capacidade de Daniel, da inteligência dele, mas eles também sabiam do temor que Daniel tinha, da adoração que ele tinha pelo Deus, o único Deus vivo. Como eles sabiam disso? Porque eu acredito que eles ficavam olhando o que Daniel fazia, e todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Senhor. Muitas vezes a gente não faz nem o nosso devocional, né, crianças? Muitas vezes a gente nem se propõe a ficar 5 minutinhos falando com Deus, né? Quantas vezes a gente fala com vocês sobre isso? Mas Daniel, ele fazia isso 3 vezes ao dia. E como eles sabiam? Porque Daniel subia para a casa dele, para o quarto dele, que a janela era aberta, no sentido virada para a cidade da onde ele veio, e ele fazia oração para o Deus vivo. E com certeza eles viam isso. Só, o que eles estavam esperando? Que Daniel parasse de orar para o Deus? Será? Eles estavam esperando que Daniel ficasse com medo daquela lei? Por tudo que eles tinham visto em Daniel, por tudo que eles sabiam que Daniel era? Vocês acham mesmo que eles fizeram isso achando que Daniel pararia de orar ao Deus vivo? Não. Eles fizeram isso porque eles sabiam quem era Daniel e que Daniel jamais deixaria de orar ao Deus vivo. E aí, eles observaram. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez? Não estou nem aí. Não estou nem aí no sentido de, eu vou continuar orando ao meu Deus. Eu não vou parar. Se eu já não comi a comida deles, vocês acham que eu não vou continuar orando? Isso para mim, eu não tenho medo. Não tenho medo do leão, não tenho medo de nada disso. Aí, o que aconteceu? Daniel foi lá, orou. Eles viram, foram lá no rei, contaram para o rei o que Daniel tinha feito, e Daniel foi pego. E o rei, você fala assim para mim, ô tia, mas o rei, você não está falando para mim que o rei admirava Daniel, que o rei gostava de Daniel? E como que o rei permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Porque ele tinha feito essa lei. Ele tinha concordado e ele não podia voltar atrás. Então, quando eles chegaram e falaram assim, ó, o Daniel desobedeceu, não adorou a pessoa do rei, ele foi lá, adorou a outro Deus. Agora o Senhor vai ter que ordenar que ele seja jogado na cova dos leões. A inteligência de Daniel impediu que ele fosse jogado na cova dos leões? Impediu, gente? Vocês estão aqui, gente? Alô? Tudo que Daniel sabia, todas as estratégias que ele poderia ter tido, impediu que ele fosse jogado? A admiração que o rei tinha por ele, né? Impediu que ele fosse jogado? Não. Daniel dependia daquilo que ele tinha aqui na cabeça para ser salvo? Não. Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele foi. Eu acredito que ele foi andando tranquilamente. Ele não teve medo. Ele não disse não. Não, não quero, não fez escândalo, nada disso. Ele foi. E o rei Dario ficou triste. Ele ficou muito angustiado. O coração dele ficou pesado. Porque ele gostava muito de Daniel. Mas ele não podia voltar atrás. E aí Daniel foi jogado ali, naquela cova. A cova foi fechada, tinha muitos leões, imagino, muitos leões famintos ali dentro.
E ele foi. E o rei não dormia, ficou incomodado, com o coração pesado. Aí passou um período, o rei foi lá e chamou o Daniel. Mas o rei sabia e até disse, o teu Deus ele pode te salvar. Daniel morreu? Não. Quando o rei falou assim, Daniel, vou conjecturar aqui, tá, gente? Conjecturar, eu vou imaginar, tá bom? Vou contar a história do meu jeito, tá bom? O rei foi lá e falou assim, Daniel, você está vivo? Você está aí? É como se ele dissesse, pelo amor de Deus, responde, porque eu gosto tanto de você, eu queria tanto que o seu Deus tivesse, de fato, tivesse salvado você. Aí ele escuta Daniel. Daniel falando, vamos ver lá na Bíblia? Quando Daniel responde. Vamos ver lá. Onde que está? Onde que eu coloquei? Eu não vou achar aqui, gente, porque eu não lembro direitinho o versículo. Mas a hora, achei aqui. Não estou achando. Mas a hora que o rei fala assim, Daniel, você está aí? Ele fala assim, sim, eu estou aqui, estou vivo. E ele ainda salva o rei, ainda fala, o rei, salve o rei, eu estou aqui. E aí eles tiram aquelas pedras, aquelas coisas que tapavam aquela cova, e Daniel sai vivo dali. E quem vai parar ali naquela cova dos leões depois? O rei ordena que quem mandou Daniel 6:20, Daniel 6:20, vamos abrir? Obrigada, viu, irmão Agnaldo? Daniel 6:20. 21. Aqui, ó. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, porque ele estava triste. E o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha o rei reconhecendo que o Deus era vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, que estava triste, depois, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Olha que maravilhoso, gente. Que fantástico isso. Deus mandou os anjos, e os anjos taparam a boca dos leões. Como será que foi isso? Vocês imaginam como foi isso, crianças? Como será que Deus fez isso, né? Tampou a boca dos leões, será que ele passou uma linha, fechou com cola? O que será que aconteceu? Mas eles não tiveram fome para atacar Daniel. Daniel ficou ali, eu acho que ele ficou fazendo carinho nos leões, porque um leão é bonito, não é? Não é, presbítero Fábio, o senhor que viu de perto? Um leão é bonito, mas ele é feroz. Ele é perigoso, a gente não pode chegar perto. Daniel estava muito perto. E os leões não fizeram nada com ele. Porque foi uma ordem de Deus que não fizesse. Tanto que essas pessoas más, que depois o rei ordenou que fossem jogadas lá, não só eles, tá? O rei ordenou que eles fossem jogados junto com as suas famílias. Olha que risco, que perigoso, né? A gente fazer essas coisas, o que eles fizeram contra Deus. Porque não somente eles pagaram, né? Não estou falando que o Papai do Céu, Deus castiga, mas isso foi uma consequência do mal que eles fizeram. Porque eles foram jogados lá junto com as suas famílias. Eu imagino que filhos, esposas, porque já eram homens adultos. Tá bom? E a hora que eles caíram lá, gente, é que nem se jogar uma isca para um peixe. A boca do leão já estava aberta. Ele estava com fome. Porque ele não pôde comer Daniel, né? Devorar o Daniel, então ele vai devorar quem? Caiu lá, acabou. Mas, tia Sueli, professora Sueli, como você queira chamar, nessa noite.
Por que você está contando a história de Daniel? Por que você está contando? Você começou a falar que ele era inteligente, que o rei admirava ele, que ele foi levado justamente por isso. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente busca, a inteligência que a gente busca, não estou falando que você não tem que estudar, porque você tem que estudar. Não estou falando só com criança, estou falando com adulto também. Você tem que estudar, você tem que buscar o conhecimento, você tem que ser um estudioso, principalmente um estudioso da palavra de Deus. Amém? Mas, quando você estuda matemática, português, ou aquilo que você se dispõe a estudar, e você cresce, e você é visto, e você se destaca por esse motivo, isso, somente isso, não garante a sua salvação. Você não depende só disso, da sua inteligência. Isso é ótimo, isso é excelente. Tá? Isso é fantástico, você tem que fazer. Mas a gente tem que ter no coração e na nossa mente que a minha salvação depende de buscar ao Deus vivo. Eu dependo de Deus em todos os momentos. A direção de Deus é a melhor opção. Você, muitas vezes, faz planos. Eu vou chegar na escola, amanhã eu vou colocar uma roupa assim. Quem não usa uniforme, né? Porque tem uniforme na escola, não tem? Não tem, ô Yasmin, uniforme? Só que aí, tem umas escolas que não tem. Aí fica, eu vou colocar uma roupa assim, vou arrumar meu cabelo assim, amanhã eu vou assado. Você faz plano, faz lá, que eu vejo a Maria Júlia fazendo os negócios no cacho dela, e faz o creme, é 1 hora. Aí chove. Vai a pé, né? Aí cai a chuva, o cabelo fica desse tamanho. Né, Maju? Seu plano já foi. Porque a gente faz plano. Mas se Deus quiser que chova, vai chover, vai estragar seu cabelo. Eu estou colocando aqui de uma maneira que vocês entendam. Vocês crianças, vocês já entenderam, né, adultos? Amém? A gente traça algumas coisas por a gente mesmo. Eu vou. Isso aí, vou tirar 10. Nossa, lá na minha prova lá do volante, lá, eu não vou nem olhar para a cara do homem aqui, ó. Vou arrasar. Mas você tem que orar. Você tem que colocar na mão de Deus, porque não depende só de você. Amém? Deu para você entender essa reflexão que Deus colocou no meu coração essa noite? De que a gente não depende só de nós mesmos. Claro, você tem que unir isso, mas o principal é o Deus vivo. E você tem que ter, sim, os seus momentos com Ele. Você tem que ter, sim, os seus momentos com Ele. Amém? Esses cultos infantis, esses cultos da rede de crianças, a gente faz com uma dinâmica mais rápida, para não ficar cansativo para as crianças, uma coisa mais lúdica, para que eles possam entender. Mas hoje, eu gostaria muito que você entendesse também. Seu coração foi atingido aí pela palavra? Você aprendeu com Daniel? Amém? Aí eu vou dar para você um exemplo contrário disso, tá bom? Só para a gente fechar essa palavra aqui. Havia um homem, no tempo de Jesus, um dos fariseus. O nome dele era Nicodemos. Você lembra da história de Nicodemos? Nicodemos admirava Jesus e ele tinha total reconhecimento daquilo, de quem Jesus era. Aí ele foi ter com Jesus no período da noite, porque ele não queria ser visto. E ele era muito inteligente, ele ensinava. Ele era muito inteligente. E ele foi ter com Jesus lá, fazer umas perguntas para Jesus. E ele chega falando mestre, porque ele reconhece que Jesus é o mestre. E ele faz as perguntas dele, e ele fala, não, isso que o senhor faz só pode vir do céu mesmo. Não tem outro jeito, é Deus na vida, é o Senhor. Mas Jesus fala assim para ele, explica para ele que ele tem que nascer de novo. Como que a gente nasce de novo, gente? Hein, Aimee? Você já não nasceu? Jesus fala assim, olha, você tem que nascer de novo. Nicodemos, eu acho interessante, porque ele faz uma pergunta de criança
para Jesus. Ele falou assim, mas como pode um homem velho nascer de novo? Como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe, para nascer de novo? A pergunta dele. Ele é muito inteligente. Mas Jesus fala assim para ele, você tem que nascer de novo. Aí Jesus fala, você tem que nascer da água e do Espírito, porque é todo um processo. E isso fica para uma outra hora, para a gente conversar. Mas Jesus explica para ele que é esse o sentido. É como se Jesus estivesse falando, isso aí que você sabe tudo, não vai servir para nada. Não serve para nada. Porque você tem que nascer de novo. Você tem que estar em Cristo. Amém? E foi o que Daniel fez. Ele esteve o tempo todo em Cristo. Tá? Diz a história que Daniel viveu muitos e muitos anos, né? Que o rei também quis que ele fosse um dos governadores. E Daniel foi bem sucedido. Tá bom? Não somente pela sua inteligência, mas pelo temor que ele tinha do Senhor. Amém? Fique de pé um pouquinho para a gente orar. Feche os olhos. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela condução da Tua palavra essa noite para as nossas vidas. Por aquilo que o Senhor direcionou. Por aquilo que o Senhor nos ensinou. Deus, eu te peço, continue nos ensinando diariamente, Senhor, através da Tua palavra. Não nos deixe um minuto sequer, assim como o Senhor fez com Daniel naquela cova, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, pessoas como Daniel foi. Que nós venhamos buscar, Senhor, a Tua face, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai. Para que nós possamos, Senhor, sentir a tranquilidade, a paz que Daniel sentiu naquele momento, Deus. Senhor, cuida de cada um de nós. Senhor, cuida de cada uma dessas crianças, Deus, que aqui estão. Esse culto, Senhor, é direcionado a elas, Pai. Que elas saibam quem elas são em Cristo Jesus. Que elas tenham certeza que são as Tuas filhas. Que elas tenham, Senhor, experiências fantásticas contigo, Senhor. E que se alguém perguntar a elas quem é Jesus, que elas tenham na ponta da língua que o Senhor é o único Deus, que é o Deus vivo, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, que o Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai. Que elas tenham, Senhor, esse sentimento, que elas tenham, Senhor, esta certeza, assim como nós também, Senhor. E eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, Senhor. Por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, durante esse período. Pelo fato do Senhor estar comigo, Senhor, esta noite e falar através de mim. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor. E eu quero agradecer. E eu agradeço essa oportunidade. Agradeço essa oportunidade de estar aqui e poder